Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo da nossa Lei de Responsabilidade Fiscal. Vamos abordar os artigos mais cobrados nas provas de concurso. Se você estiver gostando do nosso trabalho, não deixe de deixar seu like e de inscrever no canal, pois assim você continua nos apoiando a produzirmos mais conteúdo. Então vamos ao vídeo de hoje. Pessoal, hoje vamos falar sobre as despesas com pessoal. A Lei de Responsabilidade Fiscal entende a despesa com pessoal como um somatório dos gastos do ente da federação com ativo, inativos e pensionista relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos civis, militares e de membros de poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência. Contratos de terceirização de mão de obra, que se referem exclusivamente para a substituição de servidores e empregados públicos, serão contabilizados como outras despesas de pessoal. O cálculo será efetuado pela remuneração bruta do servidor e sem qualquer dedução ou retenção. Gravem essa informação. A despesa total com pessoal será apurado somando-se as realizadas no mês de referência com as dos 11 imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência, independentemente de empenho. Assim, a despesa com pessoal e em cada período de apuração e em cada ente da federação não poderão exceder aos percentuais estabelecidos pela própria Lei de Responsabilidade e será calculada ao final de cada quadrimestre em relação à receita corrente líquida. Deixa eu abrir um parênteses para explicar o que é a receita corrente líquida. A receita corrente líquida é composta pela receita arrecadada no mês em referência e nos 11 anteriores, excluídas as duplicidades. As receitas que fazem parte são as tributárias, contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, serviços, transferências correntes e outras receitas correntes. São também computadas os valores pagos e recebidos em decorrente da Lei Candir, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb. Ao proceder o levantamento dessas receitas, cada ente da federação deverá efetuar as seguintes deduções. No caso da União, serão deduzidos os valores transferidos aos estados e municípios por determinação constitucional ou legal, as receitas das contribuições sociais pagas pelos empregados, empregadores e ainda as receitas destinadas ao PIS e PASEP. No caso dos estados, serão deduzidos os valores repassados aos municípios por determinação constitucional. As contribuições de servidores para o custeio de seu sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira entre o regime de previdência serão deduzidos tanto na União como nos estados e nos municípios. Voltando para a despesa com pessoal, a lei estabelece que cada ente possui um limite percentual da receita corrente líquida, que deve ser seguida, dos quais são, para a União, é de 50%, para os estados de 60% e aos municípios também de 60%. Na verificação do atendimento dos limites citados, não serão computadas as despesas com pessoal de indenização por demissão de servidores ou empregados, relativas a incentivo à demissão voluntária, com a convocação extraordinária do Congresso Nacional, decorrente de decisão judicial, porém de competência anterior à despesa de pessoal em referência, com inativos e pensionistas, ainda que pagas por intermédio da unidade gestora única, ou fundo com recurso proveniente de
arrecadação de contribuições dos segurados, compensação financeira, transferências destinadas a promover o equilíbrio atuarial do regime de previdência. Agora, quando olhamos para a esfera de governo, podemos ter a seguinte repartição de limites. Vamos montar um quadro para facilitar o entendimento. Ressaltamos que os percentuais aqui apresentados são referentes à relação da despesa total com pessoal com a receita corrente líquida. Então vamos lá. Na horizontal, vamos colocar os entes da federação, a União, os estados e os municípios. Na vertical, vamos colocar os poderes executivo, legislativo, incluídos os tribunais de contas, o poder judiciário e o Ministério Público. Para a União, ficaria da seguinte forma: o executivo ficaria com 40,9%, o legislativo junto com o tribunal de contas seria de 2,5%, o judiciário ficaria com 6% e o Ministério Público de 0,6%. Para os estados ficaria da seguinte forma: o executivo com 49%, o legislativo, incluído o tribunal de contas, com 3%, o judiciário com 6% e o Ministério Público com 2%. Já os municípios ficaria o executivo com 54% e o legislativo com 6%. Observação: nos estados em que houver tribunais de contas dos municípios, será reduzido em 0,4% do Poder Executivo e acrescentado o referido valor ao Poder Legislativo. É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento de despesa com pessoal que não atenda à estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes, possuir adequação orçamentária e financeira e com a lei orçamentária anual, incompatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias, além de demonstrar que não afetará as metas de resultados fiscais e ao limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo. Também são nulos os aumentos das despesas com pessoal, inclusive com a aprovação de plano de alteração, reajuste, reestruturação de carreira do setor público ou a edição de ato para nomeação de aprovados em concurso público, nos 180 dias anterior ao final do mandato do titular do poder ou órgão, inclusive durante o período de recondução ou reeleição para o cargo de titular do poder ou órgão, e que prevejam serem implementados em períodos posteriores ao final do mandato do titular do poder ou órgão. Agora vamos fazer uma apresentação sobre os limites prudencial e de alerta. Os tribunais de contas alertarão os poderes ou órgãos caso o montante da despesa com pessoal ultrapassar 90% do limite. Agora, se o limite de despesa com pessoal exceder 95% do limite por uma ação de prudência, serão vedados ao poder ou órgão concessão de vantagem ou aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, com exceção os derivados de sentenças judiciais ou determinação legal ou contratual, revisão geral anual estabelecido pela própria Constituição Federal, criação de cargos, emprego ou função, alteração da estrutura de carreira que implica aumento da despesa, provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvadas as reposições decorrentes de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas da educação, da saúde e segurança, contratação de hora extra, salvo nos casos de situações previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Caso a despesa com pessoal ultrapassar o limite definido, o percentual excedente deverá ser eliminado nos 2 quadrimestres seguintes, sendo pelo menos 1/3 no primeiro. Para o cumprimento dos limites estabelecidos, a União, os Estados e o Distrito Federal e os municípios adotarão as seguintes providências: redução em 20% das despesas com cargo em comissão e função de confiança,
exoneração dos servidores não estáveis, exoneração do servidor estável, desde que o ato seja motivado. O servidor que perdeu o cargo fará jus à indenização correspondente a 1 mês de remuneração por ano de serviço. Caso finalize o prazo dos 2 quadrimestres e o ente não tenha alcançado a redução para o limite, o poder ou órgão, enquanto perdurar o excesso, não poderá receber transferências voluntárias, ressalvadas as destinadas à saúde, à educação e à assistência social, obter garantia direta ou indireta de outro ente, contratar operações de crédito, ressalvadas destinadas ao pagamento da dívida mobiliária e as que visem a redução das despesas com pessoal. Pessoal, por hoje vamos ficar por aqui. No próximo vídeo vamos estudar a parte final sobre a nossa Lei de Responsabilidade Fiscal. Lembrando que estamos abordando apenas os artigos mais importantes e mais cobrados nas provas de concurso. Se você gostou do vídeo, não deixe de deixar seu like e de se inscrever no canal. Isso nos apoia a continuarmos nesse árduo trabalho de esquematizar mais leis para vocês. Agradecemos a todos vocês e até o nosso próximo vídeo, pessoal!